Bom dia, vamos abrir para Hebreus capítulo 6, e nós poderíamos ir embora hoje já, né? Só com as verdades que foram faladas agora na ceia, poderíamos meditar a semana inteira em todas aquilo que nós ouvimos, né? A preciosidade de participarmos da ceia, o privilégio, se Deus permitir nós vamos ver isso domingo que vem, mas o privilégio de nesse momento não estarmos fazendo recordação dos nossos pecados, como era feito na primeira aliança, mas participarmos da ceia, da segunda aliança, em memória de quem? Dos pecados? Não mais. Jesus falou: em memória de mim. Sangue de touros e de bodes não removiam pecado, por isso que a consciência de pecado era tamanha na primeira aliança, mas agora remove o pecado. A participação na ceia é extraordinária. Mas vamos lá, Hebreus capítulo 6. Vamos fazer uma breve recapitulação. Capítulo 4, vimos o que é entrar no descanso. Entramos no descanso, cremos na informação, numa informação que foi consumada antes da fundação do mundo. Cremos na Boa Nova, que foi citada aqui, inclusive, 1 Coríntios, né? Entramos no descanso, começamos a nos confrontar com a palavra, começamos a ver quem Deus é e quem nós somos. Quando temos essa fotografia, o que nos resta? Confessar pecados. E o escritor aos Hebreus introduz a figura do sumo sacerdote. E ele ali no capítulo 5, começa a falar do sumo sacerdote e faz um parênteses, quando começa a falar segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele olha para aquele público e fala: puxa, eu preciso tratar de maturidade sobre essas pessoas que estão ouvindo. E maturidade está relacionado com a prática daquilo que ouvimos. Não é somente o que ouvimos, mas é a prática do que ouvimos. E vimos qual é o risco de não praticarmos o que ouvimos. E no capítulo 6, tratando de maturidade, o escritor aos Hebreus ele fala: olha, mas a maturidade tem a ver com o nascimento. Agora, vocês são novos nascidos ou não? E no capítulo 6 até o versículo 8 ele trata desse tema, dizendo que, olha, leitinho é para as pessoas inexperientes, alimento sólido é para aqueles que pela prática ouvem e praticam. Mas lá no capítulo 6, versículo 9, ele diz: não, mas quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira: olha, vocês são nascidos de novo porque nós enxergamos isso em vocês. E no versículo 11 ele diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E aqui ele traz um conceito de promessas, e vocês lembram que nós vimos domingo passado, ele introduz aqui a promessa feita a Abraão. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, ora, porque o escritor dos Hebreus vai buscar a promessa feita a Abraão, que relaciona-se conosco hoje. Vamos só para recordar, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. E o que essa promessa tem a ver conosco? Já vimos todo o texto do domingo passado, só vamos pegar alguns versículos aqui. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Deus fez a promessa a Abraão para que eu e você estivéssemos sentados aqui hoje. E aí ele coloca a fragilidade e a imperfeição da lei. E no versículo 22 diz: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. A lei teve um propósito. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. É esta a promessa que o escritor aos Hebreus está se referindo. E é por isso que ele termina o capítulo 6, no versículo 19 e 20, diz assim: a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdócio da primeira aliança, a promessa feita a Abraão, tem tudo a ver comigo e com você.
Por quê? Porque isso foi cumprido em Cristo, que entrou no Santo dos Santos e foi o precursor. Para quê? Para garantir o meu e o seu perdão. E hoje nós vamos ver algumas coisas do tabernáculo. Eu projetei algumas figuras, mas aqui, se alguém no intervalo quiser dar uma olhada, ou ao final, aqui tem mais detalhes sobre o tabernáculo. Evidente que não vai dar para nós vermos todos os detalhes, praticamente todo o livro de Êxodo e Levítico, mas é fundamental que vocês entendam o tabernáculo, para entender a preciosidade do que significou e significa Jesus ter entrado no Santo dos Santos. Vejam, e aqui no capítulo 7 de Hebreus, ele introduz Melquisedeque para falar por que é que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você já parou para pensar nisso? Veja, o que a lei fala? A lei fala que o sacerdócio foi dado a quem? Aos levitas, não é verdade? Jesus não se fez carne. Ele não se fez carne no momento em que ele quis se fazer. É claro que num projeto de salvação desenhado na eternidade passada, foi no ápice do tempo, foi no momento correto, enfim. É só um parênteses aqui. É por isso, tanto foi na hora exata, mas depois isso é um outro estudo, que quando Jesus entra em Jerusalém, ele diz o quê? Os apóstolos falam para ele o quê? Não, eles estão aclamando o rei. Fala para eles ficarem quietos, o governo romano está aí. Eles vão nos perseguir, fala que eles fiquem quietos. E o que Jesus fala para eles? Se eles se calarem, as pedras falarão. Isso não tem a ver que pedra vai pregar o evangelho, não. Se você não falar, a pedra vai falar. Você já viu alguma parede pregar o evangelho? Eu nunca vi. Mas por que Jesus disse esse texto? Porque era o momento exato, pela lei de uma profecia dita em Neemias capítulo 2, que Jesus entraria naquele dia em Jerusalém. Sabiam disso? Porque, de acordo com a Páscoa, ele precisaria ficar 4 dias sendo observado. Do 10 de Nissan ao 14 de Nissan, o cordeiro da Páscoa precisaria ser observado para ver se tinha defeito. Sabiam disso? Peguem Êxodo 12 e vejam como é que foi a Páscoa lá. Olha para o cordeiro, não tem defeito nenhum? Não tem, então sacrifica para a Páscoa. Interessante, Jesus ficou esse período todo, joga para um, joga para o outro. Eu não vejo defeito, você vê defeito? Eu não vejo, mas quem vai condenar? Eu não condeno. Bom, não tem defeito nele. Então o cordeiro sem defeito e sem mácula pode ser o cordeiro pascal lá de 1 Coríntios. Que perfeição! Jesus precisaria ter entrado naquele momento, né? Mas se Jesus arquitetou a história dessa forma, você já se perguntar por que é então que Jesus, que seria o sumo sacerdote, sabia disso e entrar no Santo dos Santos, por que é que ele não se fez carne na tribo de Levi? Vocês já se perguntaram isso? Por que Jesus, o Senhor escolheu outra tribo? Será que errou? Veio errado, né? Era para ter vindo dos levitas, veio de Judá. Por quê? Vocês já se perguntaram? Qual a necessidade de ter sido alterado o sacerdócio? Já vamos ver isso. E é por essa alteração de sacerdócio que ele introduz e explica quem foi Melquisedeque. E no capítulo 7 ele fala, ora, Melquisedeque, versículo 3, sem pai, sem mãe, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, e não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito à semelhança do Filho de Deus. É interessante, né? Que foi Melquisedeque que foi feito à semelhança do Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. E aqui ele estabelece quem é superior a quem. Ora, então agora temos 2 ordens. Uma dos levitas e outra de Melquisedeque. Quem é superior a quem? E aqui nós vimos, né, do versículo 4 ao versículo 10 do capítulo 7. Quem é superior? É superior aquele que recebe dízimo. E quem paga é inferior àquele que recebe. É por isso que os levitas, entre os irmãos, eles eram superiores. Por quê? Porque Deus elegeu aquela tribo para fazer os serviços sagrados. Não foi isso? E os levitas recebiam dízimo de todas as outras tribos. Então isso mostrava que eles eram superiores. E comparando com Melquisedeque? Ora, como é que a gente faz essa comparação? Vejam no versículo 5, vamos ler todo o texto, né?
Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abrão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, já vamos ver isso, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abrão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abrão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ora, Abrão pagou o dízimo, Melquisedeque recebeu o dízimo e abençoou Abraão. Ora, quem é superior nessa história? Melquisedeque é superior a Abraão, é o que o texto está dizendo. É sem sombra de dúvidas que quem abençoa é superior ao abençoado. Versículo 7, que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ora, se quem paga é inferior ao quem recebe, quando que os levitas pagaram? Dizem que eles nunca encontraram Melquisedeque. Pagaram na pessoa de Abraão, porque os levitas estavam em Abraão. Então, quando Abraão pagou, ele estava dizendo, os levitas estão pagando o dízimo para Melquisedeque. Que coisa fantástica, não é verdade? Mostrando o quê? Que o sacerdócio levítico é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. Então vamos começar hoje no versículo 11. E aqui nós estamos vendo toda a questão da promessa, né? Que está lá projetado. E nós já vamos ver. E hoje fiquem com as Bíblias abertas, praticamente vão ler só vamos ler os textos hoje. A Bíblia é autoexplicativa, então só vamos acompanhar os textos aqui. Vejam lá. Versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ora, se a lei era perfeita, para que outro sacerdócio? Então isso nos faz pensar que veio outro sacerdócio porque aquele levítico não era perfeito. Os sacrifícios que eles ofereciam não eram sacrifícios perfeitos e acabados, prontos. Eles eram imperfeitos. Não é imperfeitos que tinham defeitos, imperfeitos porque não eram completos. Vocês querem ver? Veja o versículo 12. Por que é que Jesus não veio na tribo de Levi? Está aqui, ó. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Deus sabia que a lei veio como um aio, num período de tempo, com um fim específico para mostrar o pecado, mas jamais aperfeiçoaria aqueles que por ela vivessem. Jamais salvaria a lei, nunca salvou ninguém. Não é pela imperfeição da lei, é pela nossa imperfeição. Vide Romanos capítulo 7. O problema não é a lei não, o problema somos nós que somos pecadores. E aqui, sabe por que Deus não veio? Por dois motivos. Porque Jesus não veio na tribo de Levi. Primeiro, porque de acordo com Malaquias 2, ele seria rei. E a descendência real vem da tribo de Judá. Vide Davi. Mas ele iria conciliar os dois ofícios. Vocês lembram de Malaquias capítulo 2? Não, então vamos lá. Malaquias capítulo 2. Eu vi assim uma expressão paralisada, né? Então vamos lá. Malaquias capítulo 2. Que às vezes quando eu faço algumas perguntas, alguns mexem a cabeça, outros não, mas essa daqui todos ficaram paralisados. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Malaquias 2:7, aqui ó, as funções, né?
ministrar no santuário do sumo sacerdote, ensinar ao povo a lei de Deus e orar pedindo direção. Vejam lá, Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. E vamos para Zacarias 6:13. Ou seja, ele deveria ensinar o povo, em Zacarias 6:13. As funções do sumo sacerdote. E vejam aqui. 12. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As funções de sacerdote, Malaquias, as funções de rei da tribo de Judá. Portanto, Jesus vai conciliar as duas funções quando vier reinar no milênio, sendo rei da tribo de Judá e sacerdote, mas não da tribo de Levi, mas da tribo segundo Melquisedeque. E por quê? Porque necessariamente quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Na realidade, não foi a lei que mudou porque mudou o sacerdócio. O sacerdócio mudou para mudar a lei. Por quê? Porque se estivéssemos sob a lei, sob o sacerdócio levítico e araônico até hoje, continuaria esse sacrifício sendo imperfeito. Mas precisou haver mudança de lei. Esta lei dada a Moisés precisou ser retirada do cenário. E alguns estão buscando cumprir a lei para a santificação, alguns estão buscando obedecer a lei em determinados pontos. Ela foi, se você crê que Jesus é o seu sumo sacerdote hoje e não os levitas, sob a ordem de Arão, você necessariamente precisa entender que a lei que estabelecia os levitas foi retirada do cenário atual. Ela foi retirada da segunda aliança. Ela faz parte da primeira com um propósito específico, mas ela foi retirada da segunda aliança. Entendemos isso? Vamos voltar para Hebreus. Vai estar tudo explicado aqui, eu só estou dando um resumo do que está aqui. Vamos lá. Hebreus capítulo 7. Voltando, versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, na sua totalidade. Não há mais sacrifício a ser feito com base na ordenança e da ordem de Arão, pelos levitas, da forma e no lugar estabelecido, do preço estabelecido pela lei. Veja o versículo 18. Porquanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa do quê? Da sua fraqueza e inutilidade. A lei foi importante, a lei foi um condutor, em Gálatas, nos mostra isso, capítulo 2. A lei foi um aio. A lei foi aquele tutor que pegou a criança pela mão e falou assim, agora vamos atravessar a rua, porque você não sabe atravessar a rua sozinho. A lei foi importante. A lei foi fundamental para mostrar o que era pecado. A lei teve o seu momento específico até que Jesus veio. A sombra foi importante até que viesse o real. O sacerdócio, segundo Arão, segundo os levitas, é imperfeito, não aperfeiçoava de consciência. A consciência. É por isso, e nós vamos ver isso se Deus quiser em Hebreus capítulo 10, é por isso que quando Jesus estava escrevendo, eu já comentei isso na primeira aula,
Jesus estava escrevendo na areia, trouxeram uma mulher adúltera. O que acontece? Jesus fala o quê? Aquele que não tiver pecado, atire primeira pedra. O que aconteceu? Todos se retiraram. Mas o que o texto diz? Teve uma ordem pela qual eles se retiraram. Saindo dos mais velhos para os mais moços. Por quê? Por que os mais moços queriam ficar lá e não, vamos ver se eu tenho mesmo, deixa eu analisar aqui, eu estou achando que eu não tenho sim, deixa eu embora. Não tem. Sabe por quê? Hebreus 10,4 diz que sangue de touros e de bodes não remove pecados. Os sacrifícios não removiam pecado, cobria pecado. Portanto, eles tinham consciência de pecado. Quando eles iam oferecer o sacrifício, eles pegavam o carneirinho. Deixa eu ir lá para frente, depois nós voltamos. E, mas vamos ver tudo isso? Vamos, né? Mas depois vocês vão ler em casa todos os textos. Tal. Mas olha aqui o tabernáculo, né? O tabernáculo em operação. Aqui, ó. Vejam lá. Olha na porta lá. Só podia entrar por uma porta, né? E o povo levava o cordeirinho. Cometia pecado, ele levava o cordeirinho, levava ali no holocausto. Depois o sacerdote se purificava na pia ali atrás, né? Não consigo apontar, mas vocês estão vendo ali atrás. Antes de entrar no santo e no santo dos santos. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Só que ele fazia isso num dia, e aí no dia seguinte ele pecava de novo. O que ele fazia? Levava de novo. E no outro dia? Levava de novo. E levava de novo. Né? Tinha uns ali que falavam assim, ó, você de novo aqui? Né? Então, ia levando, e levava o cordeirinho, aquela história. Então veja, mas sabe que toda vez que eles levavam, eles faziam lembrança do quê? Dos pecados. Então ele falava assim, hoje eu estou trazendo por esse, mas ontem eu trouxe por aquele, e antes de ontem eu trouxe pelo outro. E da semana passada eu trouxe pelo outro. Então, quanto mais velho, mais consciência de pecado tinha. Por quê? Porque aquele cordeirinho ele não tirava, ele cobria pecado, mas não tirava consciência de pecado. É por isso que os mais velhos saíram antes dos mais moços, porque eles tinham mais consciência de pecado. Por quê? Porque estavam sob a lei, sob o sacerdócio araônico, sob os levitas, que não tiravam pecado. É por isso que quando João Batista olha para Jesus, ele fala o quê? E é uma frase que nós passamos desapercebidos, né? Assim, e está lendo João capítulo 1, depois já passa e tal. E ele fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que... Vocês já pararam para pensar nessa frase? Eis o Cordeiro, não dos homens. Porque Deus estabeleceu pela história que em Adão era um cordeiro para um homem, não foi isso em Adão? Na Páscoa, um cordeiro para uma família. Em Êxodo, depois que estabelece o tabernáculo, virou um cordeiro para uma nação, uma vez por ano no Santo dos Santos. Um cordeiro dos homens, por um homem, por uma família, por uma nação. E quando João Batista, um judeu, olha para Jesus, sabendo toda essa história, que ele olha para Jesus e fala assim, não é mais um cordeiro tomado dos homens, esse é o Cordeiro de Deus, que não mais cobre o pecado, ele tira o pecado, não de um homem, não de uma família, não de uma nação, mas, vocês estão entendendo o que João Batista disse? A extraordinária frase que João Batista disse, chegou o Cordeiro que vai pagar a conta. Fala. Quando fala do capítulo 7 de Hebreus, fala que Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo. Nessa ocasião, o sacerdote da tribo de Levi era Arão. Agora eu não entendo, porque de repente aparece Melquisedeque na história, e isso sempre me... É só para ser uma... Então, ele não sei. Ele veio da onde, foi para onde, não sei. De repente aparece... Exatamente como Jesus, né? Ele veio da onde, foi para onde, como é que ele chega. Apareceu um flash. Sabe por quê? Porque a importância não é Melquisedeque, a importância é o real que ele vai representar. É a sombra do que viria. Não que ele não tenha sido real, ele foi real, como Arão foi real, como os levitas foram real, como o tabernáculo era real, mas isso simbolizava. Daqui a pouco, quando nós chegarmos no capítulo 8, nós vamos dizer isso. Ele apareceu para mostrar quem era Jesus e de que ordem ele seria sacerdote. Então veja, nós entendemos o que significou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é profundo isso que João Batista falou.
Voltando aqui. É a imperfeição da lei, versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Vocês sabem de alguém? A Bíblia fala que foi para o céu pela lei? Depois vocês me falam, porque eu nunca encontrei. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Esperança o quê? Superior aos levitas, que era imperfeito? Ora, ela só pode ser perfeita então. Se ela é superior a alguma coisa que era imperfeita, que era exatamente do jeito que Deus tinha dito, mas agora ela é superior a isso, ela é perfeita. Continuando. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Hoje nós só vamos fazer um link do que significa aliança, porque vai pegar uma parte do capítulo 9, falando da primeira e segunda aliança, mas se Deus quiser nós vamos ver as alianças domingo que vem, né? Mas vejam aqui, Hebreus 7, imperfeição do sacerdócio levítico, tinha que ser mudado. Só se muda a lei com a mudança do sacerdócio. Ora, se Jesus tivesse vindo da tribo de Levi, ele não precisava ter mudado o sacerdócio. Mas ele veio segundo a ordem de Melquisedeque, para que necessariamente houvesse mudança de sacerdócio. Havendo mudança de sacerdócio, afasta a lei. Porque você não pode cumprir a lei sem observar o sacerdócio araônico. Portanto, houve mudança de sacerdócio, afasta a lei. Ora, mas por que afastou essa lei? Porque ela era imperfeita. Ela não tirava consciência de pecado. Ela apenas cobria. O que diz Salmo 32:1? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, mas cujo pecado é coberto. Não tirado, é diferente do que João Batista falou. É por isso que os judeus andam com aquele chapeuzinho que parece que encolheu, mas não encolheu não. Fala, vai ver que usou com pano e parece que encolheu, usa, né? Vocês sabem que é aquilo? Aquilo chama-se kippar. É cobertura. Porque os pecados deles foram cobertos, eles ofereceram sacrifício, que hoje não tem mais lugar para oferecer, mas isso é uma outra questão em relação aos judeus, né? Mas vejam, zelo sem entendimento. Eles usam o kippar para falar o quê? Os meus pecados estão cobertos. Não está coberto não, eu preciso te falar que ele está tirado agora. Que o sumo sacerdote, ele não fez um sacrifício imperfeito todos os anos, todas as vezes, daqui a pouco nós vamos ver essa relação. Ele fez uma vez só por todas. E por quê? Por que não precisou repetir? Porque o dele foi perfeito. Por que o dele foi perfeito? Porque ele não tinha pecado. E ele só não pode ter pecado se ele for Deus. Porque se ele fosse humano, como nós vamos ver, como Araão e os levitas eram, ele tinha que fazer por si e pelo povo. Mas Jesus não fez. E por quê? Porque ele era Deus. Vocês estão entendendo que, quando em 1 João, Deus fala para testar os espíritos, se procedem de Deus ou não. Vocês já testaram os espíritos? Quando você está conversando com alguém, a única pergunta que você tem que fazer para ele não é que igreja que ele vai, que religião que ele ia, nada disso, né? Nada disso. Pergunta assim, quem é Jesus para você? Porque se ele disser qualquer outra coisa, ele pode dizer, é um filósofo, é um pensador, foi um mártir, foi isso, foi aquilo, é um ser iluminado, é um evoluído, é... Não. Assim, ele é o Deus Criador que estava em Gênesis 1? Porque se ele não for o Deus Criador que está em Gênesis 1, ele não pode morrer por mim e por você. Portanto, se nós não crermos que Jesus é Deus, nós estamos indo para o inferno. Foi isso que ele disse em João capítulo 8, quando ele disse o que para os fariseus? Se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ora, que linha divisória é essa? Eu de morrer no pecado, não morrer no pecado, é crer que Jesus é o quê? Eu sou o quê? Quem quero eu sou? Moisés chega para Deus lá e fala assim, Deus fala para ele, Moisés, vai tirar o povo do Egito, eu vou usar você para tirar o povo do Egito. Não mandou Moisés tirar, né? Eu vou usar você para tirar o povo do Egito. Mas Deus, espera aí, eu vou chegar lá, Faraó tem tantos deuses lá, tem tantos nomes, e eu falo, quem que o senhor é? Ele fala o quê? Diz a Faraó que eu sou, e o enviou para tirá-lo.
É por isso que quando Jesus se declara isso em João capítulo 8, os fariseus, lá no finalzinho, né? Quando ele fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí ele fala, você não tem 50 anos? E você viu Abraão? O que você está dizendo que é? Ah, mas isso está na Bíblia, está lá, em João 8. Depois vocês pegam, depois do almoço hoje, antes de dormir, dá uma lidinha lá. O que ele diz ali? Abraão viu o meu dia e se regozijou nele. O que os judeus fizeram? Pegaram em pedras para tirá-lo. Por que os judeus fizeram isso? Porque eles entenderam que Jesus estava se declarando Deus. Se nós não cremos que Jesus é Deus, não vai ser religiosidade, não vai ser igreja, não vai ser formalismo que vai nos levar à presença de Deus. Porque se nós não cremos que esse sumo sacerdote foi suficiente para pagar a conta uma vez por todas, nós temos que voltar para a lei, para o sacerdócio araônico. E onde que eles estão hoje? Ah, mas então é só conhecer um amigo judeu, é só ver a genealogia dele, ver se ele era da tribo de Levi, eu vou conversar com ele. Ah, é? Só que tem um lugar para fazer o sacrifício, não era em qualquer lugar, não. Depois de Deuteronômio tinha um lugar certo. Não é em qualquer lugar, não. E sabe qual que é o lugar certo? No templo. Sabe onde é que está o templo, o lugar do templo que existe hoje? A mesquita de Omar. Vai lá oferecer o sacrifício. A parede do templo é o muro das lamentações, sabiam disso? Vai lá oferecer o sacrifício. Não tem lugar para oferecer. E agora? Vocês entendem o que significa que não há salvação em nenhum outro pelo qual importa que os homens sejam salvos, senão por Jesus Cristo? Vocês estão entendendo o que significa isso? Não é religião, não é formalismo, não é ser simpatizante, não é vir à igreja de manhã, tarde e de noite. Não. Quem é Jesus para você? É esse sumo sacerdote que pode pagar a conta? Ou não? Porque se não for, não tem alternativa. Os homens querem criar alternativas como Caim quis criar alternativa. Não, eu não vou oferecer o sangue, não. Eu vou oferecer o melhor da terra, os melhores frutos. Afinal de contas, os melhores frutos. Eu não creio que ele tenha pego os do chão, isso aqui eu vou oferecer para Deus. Não, deve ter colhido as primícias. Só que Deus falou, não tem caminho alternativo. Jesus é o caminho é artigo definido ali, é o caminho, é a verdade, é a vida, não é uma das, não. Todos os caminhos, vocês já viram esse ditado? Todos os caminhos levam ao inferno, sabiam disso? Eu não sei de onde pegam tanto ditado popular, né? A voz do povo é a voz de Deus. Toda vez que o povo se manifestou na Bíblia foi contra Deus, vocês já fizeram, peguem lá para ler. Quando Saul não fez, Samuel chega para Saul, o que você fez? Aqui eu estou ouvindo um balido de carneiro. O que você fez? Deus mandou matar todo mundo, até os animais. Não, sabe o que é? Eu separei para oferecer para Deus, sacrifício para Deus, não é para ninguém não, vou oferecer para Deus. Ô Saul, Deus falou que era para matar todo mundo. Sabe o que Saul fala? Eu tive medo do povo, o povo me impressionou tanto para salvar um pouquinho dos animais aí. O seu reino foi passado de você hoje por causa disso. Vejam, a importância, né, de quem é Jesus para nós é fundamental. Se nós não entendermos que Jesus é o nosso sumo sacerdote e o que ele fez porque fez quando fez, não é a nossa religiosidade que vai nos salvar. Não é o nós sermos bonzinhos, hein? É porque sempre nós nos comparamos com o pior, vocês já viram isso? Nós não somos tão ruins com aquele cara do presídio também, né? Veja lá, tá preso, né? Se compare com Jesus. Hebreus capítulo 7, vamos lá. Versículo 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Precisamos passar de Melquisedeque para outra ordem agora? Vamos passar para outra ordem? Por que dos levitas nós passamos? Então vamos esperar passar para outra ordem. Não precisa. Não vai mudar mais. Por quê? Porque os sacerdotes, Arão morreu, né? Nadab e Abiú, Deus os matou. Veja, todos os sacerdotes levíticos, ano após ano, tinha que mudar porque morriam, E esse aqui? Não precisa mudar, não. Não morre mais. Olha lá.
Esse, no entanto, porque, versículo 24, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Porque isso também, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E por que foi uma vez por todas? Porque é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Não significa que a promessa foi posterior à lei. Lemos em Gálatas que ela foi dada 430 anos antes, né? A promessa se concretizou depois da lei. Constituiu o Filho perfeito para sempre. Eu vou caminhar em 5 minutos. Como nós já tomamos assim um cafezinho antes de chegarmos, nós vamos caminhar em 5 minutos. Vamos reduzir um pouco o intervalo, depois nós caminhamos. Tudo bem? Então vamos lá. Capítulo 8. E aqui, depois vocês podem ver a diferença entre o sumo sacerdote segundo a lei e a esperança superior, ou segundo a aliança que é superior, que a aliança nós vamos ver, se Deus quiser, domingo que vem. Lei, sacerdotes em maior número em razão da morte, a superior, imutável. A lei, sacrifícios diários por seus pecados e do povo, uma única vez oferecendo-se a si mesmo. A lei, homens sujeitos à fraqueza, o Filho perfeito para sempre. Oferece dons como sacrifício, ofereceu-se a si mesmo. Capítulo 8. Aqui mostra, né, também sobre a superioridade, tem designado e escolhido por Deus, consagrado com juramento, sem pecado, esse aspecto é fundamental. Sacerdócio inalterável, não precisa, ele não morre, ele é perfeito. Sacrifício perfeito e definitivo, intercede continuamente e único mediador. Então quer dizer que 1 Timóteo 2,5, quando diz que existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o quê? Homem. Precisou se fazer carne para, segundo a lei, poder pagar o preço, né? Eu não quero entrar nessa questão nesse momento do preço pago, porque o sangue era o preço pago exigido pela lei. A alma que pecar, essa morrerá. Levítico 26 dizia: o sangue fará expiação em virtude da vida. O preço que a lei estabeleceu era sangue. Não é o sangue de touros e de bodes, não. Sangue de mesma natureza. Foi por isso que Gálatas diz que Jesus veio sob a lei, nascido de mulher. Qual outra forma que poderia nascer, hein? Vocês sabem? Eu não sei. Mas por que o escritor, o Paulo, reforça isso em Gálatas? Veio sob a lei, nascido de mulher. Está dizendo, você está vendo que ele foi parente próximo para pagar o preço? E Ruth, lá em Boaz e Noemi, mostra muito a questão do resgatador, né? O resgatador tinha que ser parente próximo, ter condições de pagar o preço do resgate e querer resgatar. Que coisa! Jesus veio em carne, pagou o preço que a lei exigia, sangue, e quis fazer. Ninguém tira a minha vida não. Eu espontaneamente a dou. Foi para esse fim que eu vim, para morrer. Jesus quis morrer. Cumpriu a lei até no sacrifício, no resgate. Que preciosidade, que perfeição. Vocês pararam para pensar nisso? Isso aqui é muito perfeito. Às vezes, como eu não sou da área, às vezes eu olho para algumas pontes, né? Algumas construções de engenharia, eu fico abismado. De uma precisão. Aqui os engenheiros podem achar até que para mim seja uma banalidade, mas para mim isso, né? O vão do MASP, vocês conhecem São Paulo, o vão do MASP, aquele vão que não tem nenhum pilar, aquilo é um trabalho de engenharia, aquilo é uma perfeição, para mim eu fico impressionado, né? Só que com a Bíblia eu fico muito mais impressionado. Há uma perfeição, uma exatidão das Escrituras extraordinária. Não escapa nada. É por isso que Jesus falou que nem um tio vai passar sem que ele cumpra. Há uma precisão absoluta. Você está preocupado com o seu dia de amanhã? É interessante. É esse Deus que nós cremos. Um Deus que fala, olha, você está vendo os passarinhos?
Então eles não passam fome. Você está vendo os lírios do campo? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Vocês acham que vocês não valem mais do que eles? Vocês acham que nós estamos na mão de um Deus que improvisa? Um Deus que não sabe o que vai acontecer com você amanhã, então ele tem que dar um jeito na sua vida. Ih, aconteceu, e agora? Eu preciso ajustar lá. E o Dante, eu não sabia que... Nós estamos na mão de um Deus preciso, absoluto, que o amanhã para ele não é desconhecido. Eu e você estamos preocupados com quem? Capítulo 8. Vamos para o intervalo então, e começamos no capítulo 8, ok? Mais 10 minutinhos só, tá? Por favor. Hebreus capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, e aqui é importante, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Como os textos estão em Hebreus, vamos procurar lá. Abram rapidamente Hebreus 1:3 e Hebreus 10:12. Vamos lá. Hebreus 1:3 e Hebreus 10:12. Capítulo 8, versículo 1 diz que o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Por que é que, falando de sumo sacerdote, ele destacou o fato desse sumo sacerdote ter se assentado? Hebreus 10:12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ora, qual é a relação dele ter oferecido um único e ter em destaque o fato dele ter assentado? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação pelos pecados, assentou-se à direita da majestade na altura. Ora, por que essa informação? Fez o sacrifício, assentou. Fez uma vez por todas, assentou. Purificou os pecados, assentou. Por quê, hein? Depois, se vocês quiserem ver, deem uma olhadinha aqui. Aqui está o tabernáculo e todas as suas peças. Não tinha cadeira. Por que não? O sacerdote não cansava? Afinal de contas, tinha que fazer o serviço lá para o povo do ano inteiro pecar. Haja pecado, hein? Mas não tinha nenhuma cadeira. Sabe por quê? Porque o assentar-se na Bíblia significa obra concluída, uma vez por todas. Por isso que quando nós ouvimos ali em Colossenses, ali aqui em Hebreus, que Deus fez o sacrifício e se assentou, não há sacrifício mais a ser feito e que precise ser feito para mim e para a sua salvação. Sabia disso? O sacerdócio levítico precisava, não senta dentro e não pare de andar dentro do tabernáculo. Se o fizer isso, Deus o mata. E o mata, e não dava para entrar lá para tirar não. Tinha que puxar o sacerdote lá do Santo dos Santos. Vem para cá, não vamos entrar aí não, porque se a gente entrar, Deus mata também. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho do tabernáculo, se Deus quiser. Nós vamos entender o que significa a presença de Deus. Sabe aquilo que nós temos em nós hoje? Eles tinham no tabernáculo. Vai fazer o que queria de qualquer jeito no tabernáculo para ver o que acontecia. Vai segurar a arca que estava caindo do carro de boi ali. Opa, está caindo a arca, segura a arca. Não era levita? Deus mata na hora. A presença de Deus estava lá. E hoje? Como é que eu e você lidamos com a presença de Deus? Casa de Deus sois vós. Você sabia que o Espírito habita em mim e você que é nascido de novo? Como é que você lida com isso? De qualquer jeito mesmo, Deus é meu amigão, meu chapa. Tem que ler o Antigo Testamento então, hein? Está faltando ler o que significa a presença de Deus. É por isso que Paulo fala, tenhamos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O acesso foi aberto. Vocês sabem o que significa entrar no Santo dos Santos? Onde o sumo sacerdote uma vez por ano entrava em favor do povo, não sem sacrifício por si mesmo, porque entra lá com pecado, sem estar coberto.
E nós acabamos de fazer isso por várias vezes hoje. Não que entramos e saímos da presença de Deus, não é isso. Eu vejo algumas pessoas falar, Senhor, ainda na sua presença. Não, você não sai da presença dele, não. Salmo 51, quando Davi orava, Senhor, não retire de mim a tua presença, que estava na primeira aliança. Lá o Espírito podia sair, como saiu de Saul, como saiu de Sansão. E agora? Agora ele é habitação. Nem que você queira, se você é nascido de novo, ele sai. Você pode apagar o Espírito, você pode entristecer o Espírito, isso é outra coisa. Mas tirar, não. Efésios capítulo 1 diz que ele é o penhor até o resgate da sua propriedade. Enquanto você estiver aqui, é nascido de novo, o Espírito vai estar habitando em você. Mas vamos lá. Por que ele fala de estar assentado no capítulo 8 de Hebreus? Porque a obra está perfeita, acabada, uma vez por todas. Não há sacrifício, não há sacerdócio que precisa ser mudado, imutável. Ele não morre, ele é perfeito, imaculado. Ficaram 4 dias estudando. É por isso que lá em João, ele dá o dia que Jesus entrou em Jerusalém, 6 dias antes da Páscoa. No dia seguinte, ao 6º dia, ele entrou, e depois ele ficou 4 dias sendo examinado. Que precisão, pega a Páscoa lá em Êxodo 12 para ver, para entender o que diz em 1 Coríntios, quando diz que ele é o nosso Cordeiro Pascal. É tudo perfeito, é tudo conectado. Versículo 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer assim dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, sacerdócio tem que ter sacrifício. Então, Jesus, você é sumo sacerdote, qual é o seu sacrifício para oferecer? Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Não erra nem 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. É do jeito que eu estou falando. Por quê? Porque essa sombra precisa ser perfeita do real. Porque o real vem. Está passando a lista, né? Obrigado. Tem 2, né? Não precisamos citar 2, não. É que é para passar para os lados diferentes, tá? Vejam, versículo 6. Aqui ele vai entrar na primeira e segunda aliança, mas nós só vamos ler e vamos pegar esse parênteses e colocar domingo que vem, porque nós vamos voltar para o tabernáculo, tá? Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Ora, se ele veio e instituiu uma nova ordem, uma nova lei, um novo formato, um novo sacerdócio, então de que lei que nós estamos, de que aliança que nós estamos falando? Da primeira? Não, de superior aliança. Vocês entenderam quando Jesus falou assim, eis o sangue da nova aliança? Jesus firmou uma nova aliança com o seu sangue. Como firmou a primeira aliança não sem sangue, lá com Abraão. Com Moisés, quando Moisés coloca e passa, asperge o sangue, né, sobre o que Deus havia dito e sobre o povo. Nós vamos ver isso depois. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Ora, se a primeira fosse perfeita, para que a segunda? Mas por que veio a segunda? Porque a primeira era imperfeita. O sacerdócio era imperfeito, a aliança era imperfeita. Por que era ela imperfeita? Cobria pecados, mas ela era uma aliança condicional. Nós vamos ver isso domingo que vem, se Deus quiser. Se vocês me obedecerem, vocês vão ter o melhor da terra. Um de vós vai perseguir a 1000, eles vão plantar e vocês vão colher. Agora, se desobedecerem, vocês não vão entrar na terra, eu vou expulsar vocês de lá. Os inimigos vão colocar vocês em fuga e assim por diante. Era condicional. E a aliança agora? Não percam domingo que vem, né? Vamos lá. Versículo 8. E de fato, repreendendo-os, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel. A interpretação, e originalmente, essa nova aliança será firmada com Israel. A igreja foi enxertado na oliveira. Vide Romanos 8, 9 e 10. Mas eu já faço parte da nova aliança, já fazemos. Por quê? Eu não sou de Israel.
Você é israelita? Porque essa nova aliança é com Israel. O que nós estamos fazendo aqui então? Sabia que ia ter alguma coisa para eu pensar melhor hoje, né? O que nós estamos fazendo aqui? A igreja é um mistério que foi colocado no tempo. E nós pertencemos a essa igreja, e com a igreja essa já foi firmada a nova aliança. Porque Deus endureceu em parte a Israel para que o evangelho pudesse chegar aos gentios. Isso está lá em Romanos. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. É só para entender porque é que o Israel, porque a igreja, mas a igreja é Israel de Deus é nada. Israel é Israel, igreja é igreja, gentios são gentios. Né? Mas a igreja está no papel de Israel hoje como canal de bênção? Está. Mas Israel, a igreja não substitui Israel, não. Porque senão como é que lidaríamos com a última semana de Daniel lá? 70 semanas de Daniel. Como é que lidaríamos com a última semana? Vai tratar com Israel. Mas vamos lá. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, nas suas mentes, isso aqui é extraordinário, hein? Veja lá, na sua Bíblia não está grifado, então grifa. Aqui, ó, nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Quem estava aqui na primeira aula, não precisa levantar a mão, só pensar. Você lembra quando eu falei que eu não tenho nada para ensinar para vocês? Quem vai nos ensinar é o Espírito de Deus. Isso está lá em João 14. Porque é condição de segunda aliança. Ninguém vai ter que falar para o nascido de novo. Você conhece a Deus? O Espírito vai nos ensinar, cada um de nós, individualmente, a crescer. Mas então o que nós estamos fazendo na igreja? Não, nós estamos aprendendo juntos, nós estamos lendo a Bíblia juntos só. Está tudo na Bíblia. O que nós fizemos hoje? Só ficamos lendo o versículo, não é? Está tudo na Bíblia. Mas então por que eu não leio, assim, eu não entendo? Você tem que estudar, né? Vai para sua casa estudar. Não, mas eu só vou ler a Bíblia quando eu tiver vontade. Você não vai ler então. Não, o dia que eu acordar com vontade, eu leio a Bíblia inteira. Não vai ler então. O salmista dizia, induz o meu coração para guardar a tua palavra. Induza o seu coração. Por que você não faz isso com química, com física, com matemática, com medicina? Você não faz isso com essas matérias? Por que com a Bíblia você tem que ter vontade para ler? Ou você tem vontade para estudar para aquela prova que você ficou até 3 horas da manhã estudando? Ai, que vontade, com prazer, nem vou dormir porque eu tenho tanta vontade. Não, você tive que estudar, você ficou lá, você punha 2 palitinhos no olho. Eu fiz isso já, não pus palitinho, mas já fiquei acordado lá estudando porque tinha que ir bem na prova. E para Deus nós temos que ter vontade para ler a Bíblia. Que história é essa? É por isso que o Espírito de Deus vai fazer lembrar daquelas coisas que vos tenho falado. Faz lembrar, se faz lembrar é porque já está dentro. Versículo 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você está entendendo que você participou da ceia e fez em memória de Jesus? Porque Deus não lembrou, você falou assim, está dizendo de perdão judicial, carizomai no grego, não a fé. 1 João 9 é a fé, é afastar. Nós temos que confessar pecado, né? Perdão de pecados é outro estudo, mas o ponto é quando Jesus chega para os apóstolos lavando os pés, o que ele está ensinando lá? Humildade? Pode até ser, mas lá é ensino de perdão de pecados. Né? Quando chega para Pedro, fala assim, Pedro, não, o senhor não vai lavar meu pé não. O que Jesus fala? Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então me lave inteiro, Senhor. Se é para ter parte com o Senhor, então eu vou tomar. Pedro, deixa eu explicar, Pedrão Pedrão é impossível. Pedro, aqui, deixa eu te explicar. Você não precisa tomar banho, não. Você já tomou banho. Você só precisa lavar os pés. Vocês acham que Jesus está falando dele ter tomado banho de manhã? Não. Ele falou, vocês já estão limpos, exceto um. Por quê? Será que Judas não tinha tomado banho? Não, porque Judas ia traí-lo, não era salvo. Que interessante. Por quê? Porque uma coisa é você... Lembram do bode expiatório, do bode emissário? Está ensinando perdão de pecados. Uma vez o pecado é perdoado na cruz. Quantos dos nossos pecados foram perdoados na cruz? Ou melhor, deixa eu mudar a pergunta. Quantos nossos pecados eram futuros à cruz? Todos, né? Porque nós nem éramos nascidos ainda.
Portanto, quando Jesus morreu na cruz, nós cremos, quantos dos nossos pecados foram perdoados? Todos. Ah, mas e o que eu vou cometer amanhã também? Mas então está tudo perdoado? Tá, é por isso que nenhuma condenação há para cristão em Cristo Jesus. Quem o condenará? Quem os acusará? Ah, entendemos o que Paulo está dizendo. Mas eu não cometo pecado? Cometo. O que tem que fazer? Lava os pés só. Confessa pecado. Homologa. 1 João 9. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para afastar. O verbo ali, perdoar, é afastar. E por que pode afastar? Porque já tem o carisma, que é o perdão judicial com Deus. Que interessante. É por isso que se vier o arrebatamento, já quer ver, ó? Se Jesus vier hoje à tarde, e à noite não vai ter... Bom, eu não vou estar aqui se Jesus vier, né? Então veja, ó. Não adianta ligar, não, estou brincando. Não adianta ligar. Ó, se Jesus vier hoje à tarde, e eu tiver cometido um pecado, eu vou ser arrebatado ou não? Sabia que vinha uma pergunta difícil. Vai sim. Você é nascido de novo? Vai, porque seus pecados foram pagos todos na cruz. Você pode não ter tido um afastamento, você pode ter perdido comunhão com Deus aqui, mas perdoado você está. Está vendo quando o texto diz que na nova aliança, ele vai imprimir nos corações a lei, não precisa que ninguém ensine, não, o Espírito vai ensinar você. Agora, quanto tempo você está tendo para que o Espírito ensine diretamente? Não, eu só leio a Bíblia na igreja, então Deus só vai me ensinar na igreja. Na igreja eu aprendo tanto. Por quê? Porque eu só leio a Bíblia na igreja, então. Veja, condição de nova aliança. Nós vamos ver isso se Deus quiser. Tirarei o coração de carne, de pedra, e colocarei um coração de carne. Colocarei em vós o meu Espírito. Jamais me lembrarei dos seus pecados. Como diz do Oriente e do Ocidente, assim Deus trata os nossos pecados. Ele joga nas profundezas do mar. Por quê? Nova aliança. Vamos continuar? Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E tem gente que está vivendo na primeira aliança ainda. Está prestes a desaparecer, está acabando, está minguando, vai acabar. E tem gente querendo cumprir. Não, domingo eu não faço nada, domingo é o dia do Senhor. Cuidado que dia do Senhor é dia de juízo, viu? Vocês já fizeram esse estudo? Que dia do Senhor é domingo? Quem falou isso para vocês? Dia do Senhor é juízo, é dia de juízo. Sabiam disso? Isso é um outro estudo, mas precisa estudar lá para ver o que é o dia do Senhor. Não, porque no dia do Senhor eu não faço nada, eu vou para a igreja e sirvo a Deus. De segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o que você faz? Você não serve a Deus? Não, mas nós não estamos na primeira aliança, nós estamos na segunda. São todos os dias para Deus. Não é só domingo, não. Não, mas eu dou o dízimo, eu dou 10%. Você já está dando 10%, já está errado, sabia disso? Está errado, o dízimo é 22%. Porque tinha o dízimo para os levitas, depois dos 90% que sobrava, você pegava 10% daquilo e comia junto com os levitas, depois a cada 3 anos, você das primícias da colheita, você pegava a colheita e comia junto com os estrangeiros, com todos que estavam em Israel, faz a conta aí, já fez? E se você quisesse resgatar o primogênito das primícias, você tinha que pagar 20% a mais, se fosse o resgate daqui. Não, eu gostei desse fruto aqui, não vou dar não. É resgatável? É, de acordo com a lei é. Então eu vou pôr no bolso e vou pagar. Ou vou dar outro, então 20% a mais, 1/5 a mais. Sabiam disso? Vocês estão cumprindo a lei em relação ao dízimo? Melhor nem continuar, né? Não, mas que eu estou dando para o sustento da igreja. Mas o dízimo não era do sustento da igreja, não. O sustento da igreja, o sustento lá em Malaquias capítulo 3, que está em Neemias, diz o quê? Os levitas que recebiam dízimo, davam o dízimo dos dízimos, para que houvesse mantimento na casa do Senhor, lá no templo, no tabernáculo. Sabiam disso? Quem sustentava, vou contar para vocês, era o dízimo dos levitas, que era o dízimo dos dízimos. Sabiam disso? Quando nós estamos falando que estamos dando dízimo para sustentar a casa de Deus, nós estamos querendo dizer o quê, hein? De a lei? Essa lei que está desaparecendo? Tornou antiquada? Ou você está ainda na primeira aliança? Se está na primeira aliança, tem que buscar o sacerdócio araônico. Imperfeito, todo ano, todo dia. Ah, não, mas para isso eu só oro porque Jesus é meu sumo sacerdote. Não, e para o resto? Não, para o resto... Onde é que nós estamos? Capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. E o seu santuário, e aqui nós vamos entrar no tabernáculo. E o seu santuário terrestre, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Depois eu volto aqui, não vai dar para nós vermos todo, mas aqui tem, deixa só para um parênteses antes de a gente entrar no tabernáculo, para não precisar voltar. Vocês vão ver aqui na apresentação,
tem a questão relacionada à questão financeira, né? E eu tenho muita liberdade para falar isso. Veja, se você não está contribuindo na nova aliança, sabe qual é o seu problema? Não é de bolso, não, porque eu ganho pouco, eu ganho muito, não. Sabe qual é o seu problema? O seu vai estar em 1 João capítulo 3. O seu problema é o quanto você ama a Deus. A contribuição na nova aliança não está relacionada ao seu bolso, está relacionada a quanto você ama a Deus. Sabia disso? Ah, não sabia? Então vai ter que ler lá. Depois vocês pegam lá 1 João capítulo 3, vai ter que ler, vai ter que estudar. Porque não é o quanto que Deus está interessado. Ageu 2 diz que Deus é dono da prata e do ouro, dá e tira de quem Ele quer. Sabia disso? Você não sabia? Então, aprenda na teoria, porque se tiver que aprender na prática, né? Então, dar está relacionado com o nosso amor a Deus, é um dom. Nós precisamos aprender a ser desprendidos. Sustentar os ministros. Se o ministro de Deus que prega o Evangelho não vive do Evangelho, tem algum problema com o Evangelho que está sendo ouvido e está sendo entendido por aqueles que estão ouvindo. Porque ele é digno de dobrado honorário, sabia disso? Isso é nova aliança, Novo Testamento. O homem não é medido pela quantidade de bens que tem. Se está achando que tem muito e Deus está te abençoando, isso é a primeira aliança. Vai buscar os levitas para fazer o sacerdote para você, o sacrifício para você. A vida do homem não se mede pela quantidade de bens que ele possui. Isso era a primeira aliança. A herança, depois aqui tem toda a razão do dízimo, né? A herança, por que havia os dízimos? Porque os levitas não tinham herança de terra. A lei do dízimo está lá em Levítico 27. Resgate do primogênito acrescido de 20%, de 1/5. Depois em Deuteronômio aqui tem todos os textos que mostram todo esse passo a passo da lei. Portanto, o dízimo é cerca de 22%. O dízimo dos dízimos que sustentava a casa de Deus. Está lá em Malaquias 3, Neemias 10 e 12. Abrão dizimou antes da lei. Ah, tá vendo aí, ó. Mas o dízimo está fora da lei, foi antes da lei. Então, e o sábado também foi antes da lei. Por que nós estamos aqui domingo? Porque tem uma razão de ser. O dízimo foi dado antes da lei só por causa de Melquisedeque, ponto. Só por causa, para mostrar que o sacerdócio de Jesus seria superior. E o sábado foi dado antes da lei porque está se referindo ao descanso. Esse aqui que foi cumprido aqui, ó, em Hebreus 4 e assim por diante. A razão para isso. Mas depois vocês precisam ler. No Novo Testamento, o que está ali entre aspas, né? Nós já vamos ver por que está entre aspas o novo lá. Aparece essa palavra somente 7 vezes, dízimo. Né? 4 vezes, 3 vezes nos Evangelhos, que é Antigo Testamento, e as outras aqui em Melquisedeque, em Hebreus capítulo 7. Regras do Novo Testamento. Quando começa o Novo Testamento? Já vamos chegar em Hebreus 9, lá para saber quando é que começou o Novo Testamento, a nova aliança. Regras de contribuir no Novo Testamento. 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e 9. Responsabilidade individual, proporcional ao que ganha. Põe à parte e faça isso periodicamente. Pronto. Quanto? Não tenho a mínima ideia. Ser guiado pelo Espírito? Só vai ser guiado pelo Espírito se for filho adulto. Né? Lembro lá de Romanos capítulo 8. Agora, você quer, não, mas eu não sei, olha, eu não tenho uma intimidade com Deus ainda, eu nasci de novo faz pouco tempo. Estabeleça um valor. Qual o percentual? 1? Meio. 3? 45? Quanto? Na realidade, nós temos que perguntar para Deus quanto Ele quer que fique conosco, não quanto que Ele quer que nós demos. Que na nova aliança tudo é dele. Como é que está o seu amor a Deus? Isso é só para falar desse tema. A igreja tem no site um estudo muito bom sobre esse tema. Recomendo vocês a pegar. Foi uma escola dominical que foi dada, foi gravada sobre a questão de dízimo, dado pelo Mark. Muito bom. Vale a pena ouvir. Tabernáculo. Aqui é a vista de fora do tabernáculo, né? É interessante, não vai dar para entrar em todos os detalhes, mas essa última cortina aqui, ó, aqui cobria, não sei se todos dão para ver, essa última aqui, ó, era aqui, dava para ser visto de todas as tribos que ficavam em volta, né? O acampamento ficava em volta do tabernáculo, cada um tinha o seu lugar para ficar, não é, fica onde quiser aí, não, cada um tinha o seu lugar, um no norte, um no leste, no oeste, enfim. E dava para ver somente essa cortina aqui, ó, que era a mais rústica dentre as 4 que tinham.
uma era branca, uma era vermelha, todas com um significado muito importante, se remetendo a Cristo. Mas essa daqui, ó, é a que todos olhavam do acampamento e viam o lugar santo e do Santo dos Santos. Assim por cima, né? Tinha toda a cerca aqui, ó. Vocês estão vendo por fora ali? E depois tinha aquela parte mais alta. E todos do povo viam. Mas era uma cortina tão sem expressão, uma cortina tão comum. Sabe por quê? Porque Jesus é o homem de dores, né? Não havia beleza nenhuma nele. Olha o corpo de Jesus aqui que todos conseguem ver, ó. É uma cortina. Mas não vamos entrar em todos os detalhes que não vai dar. Mas eu quero voltar aqui só para mostrar para vocês. Ó, se vocês estiverem anotando, aqui está toda a construção do tabernáculo. O plano, quando que foi, Êxodo 25. A fabricação em Êxodo 36. O controle de como deveria ser feito em Êxodo 39. A montagem em Êxodo 40. A responsabilidade de quem faz o que, quando, como e aonde. Números 3, o transporte de como que tinha que ser e os recursos de onde viriam. Está tudo aqui na lei. Olha aquele operação, né? Olha os sacerdotes aqui andando, e aqui vamos ver por dentro, né? Olha aqui, ó. Então nós tínhamos a parte do santo, é isso que está dizendo aqui o escritor aos Hebreus. Versículo 2, com efeito foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, olha lá, está vendo o candeeiro? A mesa e a exposição dos pães. Está vendo os três ali na parte no santo, lugar santo? Que se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu, aquele véu que está no meio ali, aqui dá para ver melhor depois o véu. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Está vendo os dois anjos assim ali, ó? Os querubins. Ali não dá para ver direito, né? Com a sua sombra, cobriu o propiciatório. Destas coisas, todavia, versículo 5, não falaremos agora pormenorizadamente. E que até aqui também não falaremos pormenorizadamente, né? Então, exatamente do jeito que está aqui. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, no Santo dos Santos, né? O sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. É interessante que ali era só pecado de ignorância, mas aí tem que olhar todas as ofertas que tinham sobre o pecado no Antigo Testamento, né? Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Quando aquela figura estava sendo utilizada, por que o sacerdote entrava no santo e o sumo sacerdote no Santo dos Santos? Porque Deus estava mostrando, ó, que não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continuou erigido. O caminho do lugar santo ainda não se manifestou. É isso tudo de tabernáculo, sacerdote, as roupas, tudo isso é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, olha lá, olha o mais velho saindo mais cedo que antes do mais novo. Quanto à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. E que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode, de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos aos Deus vivo. Por isso, mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa, olha a promessa feita a Abraão lá, ó,
que nós vimos lá em Gálatas 2, em Hebreus. Recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Quando começa isso? Versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Não é assim no nosso direito? Vocês já conseguiram abrir um testamento sem a morte do testador? Não, eu quero dar uma olhadinha. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver o que vai sobrar aqui. Né? Não, não pode abrir não. Mas quando é que eu vou abrir? Só quando morrer o testador. Então a Bíblia é a mesma coisa. Quando é que começou a nova aliança? Com o sangue do Cordeiro. É por isso que Jesus viveu na antiga aliança. Por isso que quando ele curou o leproso, o que ele falou para o leproso? Vem cá, vai ao sacerdote e oferece sacrifício. Vide Mateus capítulo 8. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também o povo. Está lá em Êxodo. Dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Em qual sangue você está depositando a sua remissão? Num sangue imperfeito de touros e de bodes que não remove pecados da primeira aliança? De uma lei que está desaparecendo por se tornar imperfeita e inócua? Ou do sangue de Cristo, feito uma vez por todas? Quando você fala que você vai perder a salvação por algo que você fez, você está querendo dizer o quê? Hein? Que esse sacrifício aqui de Jesus, de fato, ele pagou todos menos um pecado? Ou depende daquilo que você faz para irmos ao céu? Absolutamente. Então quer dizer que onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos viver do jeito... Era isso que eu estava querendo ouvir hoje, é ou não é? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 1, Paulo diz, de modo nenhum. Ele deve ter olhado assim, ouvido isso e falado assim, quem está pensando isso acho que não entendeu nada. Aquele que vive, 1 João capítulo 3, vive na prática do pecado, nunca conheceu a Deus. Sabiam disso? Não estou dizendo que nós não vamos pecar, não. Eu estou dizendo se o pecado é aquele negócio que não te incomoda, aquele, estou pecando, está bem, estou indo cada vez melhor, o pecado, né? Reavalie-se. Examina para ver se você está na fé. Porque que filho há que o pai não repreenda? Ora, se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Mas isso é muito duro. Mas é isso mesmo que Deus está dizendo. Voltando aqui, versículo 23, e já estamos terminando. Era necessário, portanto, esse terminando, tem mais 10 minutos, terminando, porque aí você já se ajeita na cadeira, fala, opa, daqui a pouco nós vamos embora, então, mas é só para dar uma acordada, né? Vamos lá, tem mais 10 minutinhos. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Você sabe o termo que é aniquilar? Acabar, exterminar, acabar, extinguir. Acabou. Você está entendendo que o pecado na vida daquele que nasceu de novo está aniquilado? Isso é tão duro quanto o que eu vou dizer agora. O incrédulo peca por quê? Por que um não nascido de novo, o incrédulo, ele peca? Porque ele não conhece a palavra. Que mais? Porque é natural dele pecar. Que mais? Porque ele é escravo do pecado. Sabiam disso? Ele não tem opção. Ele peca porque ele não tem opção. Ele não tem como não pecar. O não nascido de novo. Não é?
Vocês já viram um escravo no Egito? Já pensou um escravo lá, um hebreu no Egito, e falou assim, eu já acordei, estou meio indisposto, não vou fazer tijolo não. Manda falar para Faraó que hoje eu não vou trabalhar, vou pegar o atestado médico. Escravo, vai trabalhar, não, mas estou com febre, então você vai trabalhar, não, mas estou com dor no pé, então você vai trabalhar, não, mas está doendo minha coluna, então você vai trabalhar, e ainda vai levar chicotada se não fizer o que fez ontem. Escravo. Escravo do pecado é assim. E os novos nascidos, onde o pecado foi aniquilado? Por que eu e você pecamos, hein? Por opção. Isso é o que é mais triste na nossa vida cristã. Sabe por que eu e você pecamos? Deus nos dá a opção de não pecarmos, mas pecamos por opção. Qual é o sumo sacerdote? Então não tem jeito mesmo, não tem jeito. Né? Paulo falava, o bem que eu quero, não faço o mal que eu não quero, faço todo dia. Então não vou ter jeito mesmo. Corre para o sumo sacerdote, ele aniquilou o pecado, confesse. Lava os pés, vá para 1 João 9. Restabeleça a comunhão. Versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar, não mais cobrir, os pecados de muitos, não de todos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. E agora, que história é essa? Jesus morreu por todos ou por alguns? Vamos lá. Todos? Mas estava dizendo que tirou o pecado de muito. Por quê? Nem todos. Tito, vamos lá para Tito. Onde é que está isso? Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. E já abram também para Hebreus 2:9. Tito 2:11 e Hebreus 2:9. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Não há pecado e não há pecador que o sangue de Cristo não possa alcançar. O sangue de Cristo foi suficiente para pagar os pecados de todos os homens, desde Adão até o último. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Mas então, por que ele só tira o pecado de muitos e não de todos? Porque tem alguns que vão dizer, não quero. Sabiam disso? Não reconheço Jesus como Deus. Não quero pertencer à nova aliança. Eu não estou dizendo de religiosidade aqui não, hein? Eu estou dizendo de posição pessoal. Ele morreu por todos, mas em favor de muitos. O sangue de Cristo é capaz de retirar o pecado de toda a humanidade. Mas Hebreus 9:28 diz que ele morreu uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, porque alguns não crerão. Ali está projetado outro tabernáculo visto de outra forma, né? Que é, aqui está vendo na tela esquerda aqui, as tribos ao em volta, né? Ao redor do tabernáculo. Não ficava onde queria, do jeito que queria, da forma que queria, não. A lei estabeleceu, Efraim vai ficar aqui, Benjamim aqui, Manassés aqui, Rubem aqui, e assim por diante. E aqui vocês estão vendo, né, a entrada pela porta, é só visto de outras formas, são duas imagens aqui vistas de outra forma. Aqui o altar do holocausto, a pia de bronze, e depois o lugar santo, onde tinha as 3 peças, e o santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava. Quando Jesus morreu, e o sumo sacerdote, vamos lá rapidamente, temos mais 3 minutinhos, vamos lá para Êxodo 25. Por que é que eles fizeram o tabernáculo? Qual a razão do tabernáculo? Qual a razão do tabernáculo? Êxodo 25:8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Me farão um tabernáculo, um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. A presença de Deus estava no Santo dos Santos.
atrevesse o sumo sacerdote a fazer algo que fosse em desacordo e houvesse uma menção, ligeira que fosse, de uma possibilidade de pecado, na presença de Deus, Deus o matava. A presença de Deus estava com o povo. Durante a noite numa coluna de fogo, durante o dia numa nuvem, sobre o Santo dos Santos, que guiava o povo no deserto. Anotem, não vão conseguir ver, mas Êxodo 26, 31 faz referência ao Santo dos Santos. Êxodo 30, 10, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas eu quero ler Êxodo 35, 2. Êxodo 35, 2. 35, 21, desculpa. Bom, e como é que eles conseguiram fazer isso no deserto? Tanto ouro, tanta, né? E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. Eu vejo tantas pessoas preocupadas, a contribuição, fulano, não porque ciclano é quem contribui, o outro. Não, pode ficar sossegado, viu? Não se preocupa não. Porque a hora que Deus mover o coração de alguém para dar e para fazer, não vai conseguir segurar. Foi como aconteceu aqui. Sabe quem contribuiu? Aqueles do povo do hebreu que Deus moveu o coração para fazer. Agora você vai pegar esse recurso e vai colocar, porque vai ser para o tabernáculo. E como é que eles souberam fazer tudo isso? Versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome, e dá os nomes aqui. Versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento, em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras e engastes, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Versículo 35, encheu-os de habilidade para fazerem toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Preciso estudar essas 4 coisas, o que significam essas 4 cortinas. E do tecelão, sim, toda a sorte de obra, e a elaborar desenho. O Espírito de Deus, que no Antigo Testamento ficava sobre as pessoas para obras específicas, ficou sobre todas essas pessoas para que eles pudessem fazer o tabernáculo exatamente do jeito que Deus tinha falado. Senão eles não iam conseguir. Não é que eles foram hábeis e fizeram tudo o que Deus falou assim: eu vou colocar o meu Espírito em vocês para fazer uma obra específica. Esse Espírito habita em mim e em você hoje. O que nós estamos fazendo? Como é que está a sua vida cristã? Está indo bem, mas a vida é meio medíocrezinha aqui, está indo do jeito que Deus quer, né? Esse Espírito que habita em mim e em você. Ou você não está confessando o pecado e está interrompendo essa comunhão com Deus? Porque Jesus veio para que a nossa alegria fosse completa. O que está acontecendo com a sua vida cristã? Esse Espírito que capacitou essas pessoas a fazerem essa extraordinária obra que habita em mim e em você. E nos foi dado esse poder, que é a habitação do Espírito, para sermos testemunhas em Jerusalém, Judéia e toda a Samaria. Não, mas Deus me dá a oportunidade de pregar o Evangelho, é? Ou você que não aproveita? Ou você está querendo viver uma vida longe de Deus? E lá em Êxodo 40, 34, não precisamos ler, diz que a glória do Senhor estava sobre o tabernáculo. Esse tabernáculo, no momento importante, no momento da primeira aliança fundamental, para que a presença do Senhor pudesse habitar com o povo, e que na segunda aliança foi cumprido em Cristo. Vocês entenderam porque quando Jesus morreu, o que diz lá nos evangelhos? E o véu do santuário se rasgou. Não foi de baixo para cima não, foi de cima. Sabe qual é esse véu? O que separava o santo do santo do santo. Escancarou o santo do santo. E agora nós vimos o santo do santo, nós vamos morrer. Não morreram, ué? Por que nós não morremos? Porque o sangue de Jesus foi suficiente para entrarmos no Santo dos Santos. Nós estamos entendendo o que significa ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Aquele lugar que, se o sumo sacerdote uma vez por ano que entrasse lá se atrevesse a fazer alguma coisa errada. Agora escancarou por mim e por você. Por quê? Porque nós somos melhores? Mas também o sumo sacerdote era pecador. E nós, é? Ou por causa de um sangue, de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É por isso que não saímos da presença de Deus. Deus habita em nós na segunda aliança. O que nós estamos fazendo com isso? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse tempo. Te agradecemos pela preciosidade da Tua palavra, por
detalhes, Pai, tão maravilhosos e que nos mostra a Tua glória, a Tua santidade e nos mostra, Pai, o Teu amor para conosco. Guarda-nos, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito ensine a cada um de nós, pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.